E agora vamos para a quarta e a quinta parte. A quarta parte nós chamamos de evangelhos. São eles Mateus, Marcos, Lucas e João. 85% aproximadamente dos evangelhos se entende como se lê. E 15% são as parábolas. E por último, as cartas. As cartas começam em Romanos e terminam em Judas. 90% do que está escrito nas cartas se entende também como se lê. Praticamente tudo. Aí você viu que quase toda a Bíblia se entende como se lê. História, poesia, evangelhos e cartas se entende como se lê. Mas a profecia não se entende como se lê. Vamos agora analisar um texto ou dois, vamos analisar três textos da Bíblia. Eu vou mostrar a você que realmente a profecia não se entende como se lê. Eu vou te mostrar na tela isto. O primeiro texto que vamos ler é Apocalipse capítulo 7, versículo 1, 2 e 3. Mas vamos destacar apenas o versículo 1, tá bom? Depois disto, eu vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Analise bem esse versículo. Veja aqui Apocalipse 12. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Viu como aparentemente é estranho? E ainda, Apocalipse 13, versículo 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Esses 3 textos é para dar um exemplo de que a profecia não se entende como se lê. Agora me acompanha e eu vou te mostrar esses 3 textos da Bíblia na tela. E aí você vai analisar em detalhes isto que acabamos de ler. Vamos lá? Vamos entender de forma bem específica esses 3 versículos que nós lemos na Bíblia, no livro do Apocalipse. O primeiro foi Apocalipse 7, versículo 1. Nós vimos 4 anjos, vamos olhar aqui, 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, olha aqui 4 cantos, segurando os 4 ventos. Perceba que não dá para entender o capítulo 7 e o versículo 1 do jeito que está escrito. Porque do jeito que está escrito, nós vemos 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. E você sabe que a terra não é quadrada. E muitas pessoas não aceitam a Bíblia porque não entendem versículos como este. Esses 4 cantos da terra que aparecem em Apocalipse 7, versículo 1, em nenhum momento a Bíblia está falando que a terra é quadrada ou retangular. Esses 4 cantos representam os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Vê, a profecia não se entende como se lê. E o versículo que eu li em seguida foi Apocalipse 12. Lembra? Uma mulher vestida de sol. Dá uma olhadinha nela aqui. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e tendo uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Olha para mim, você já viu uma mulher assim por aí? Na sua cidade, no seu bairro, aonde você mora, existe uma mulher assim como diz Apocalipse 12, versículo 1? Eu tenho certeza que não. Esta mulher, literalmente, ela não existe, mas na profecia ela existe. E aí você pergunta, o que significa essa mulher? Vê a importância de estudar a profecia. Esta mulher tem um significado e durante o nosso curso você vai saber o que significa esta mulher, o sol, a lua, as estrelas e também a coroa. E o último versículo que eu li foi Apocalipse 13, versículo 1. E nós vimos uma besta, olha aqui, uma besta que saiu do mar com 7 cabeças e 10 chifres. Uau! Um bicho assim não existe, e ainda mais saindo do mar, saindo das águas, não é verdade? Mas o Apocalipse fala de um animal assim, de uma besta assim, de um dragão desta maneira. Perceba, não se entende como se lê a profecia. A profecia, ela foi escrita numa linguagem simbólica, numa linguagem figurativa. E aí você pergunta, mas professor Luiz, o que significa aquela mulher? E o que significa essa besta? Se você quer saber realmente, então assista, participe, estude conosco todos os temas dessa série.
E eu tenho certeza absoluta que você vai descobrir o significado de tudo isto e a sua vida, ela vai mudar pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Amém? É isso que diz a Bíblia. Você percebe que a profecia não se entende como se lê. E agora, a grande pergunta, como é que se entende? Vamos abrir a Bíblia e vamos ver como é que se entende a profecia. Como se deve estudar a Bíblia para entendermos a profecia. Vamos lá. Eu vou abrir a minha Bíblia no livro de Isaías. Isaías capítulo 28, versículo 10. Aqui eu tenho a chave, aqui eu tenho a dica, aqui eu tenho a explicação do Espírito Santo. Do Espírito Santo, não é explicação de homem não, mas é a palavra do Espírito Santo. Isaías 28, versículo 10 nos explica como entender a profecia, como devemos estudar a Bíblia de forma correta, da maneira certa, não da maneira deturpada. Palavra do Espírito Santo, não de homem, porque é preceito sobre preceito. É preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra. Um pouco aqui, olha, um pouco aqui e um pouco ali. Viu? O profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, nós temos agora a explicação. A profecia deve ser estudada assim, um pouco aqui e um pouco ali. Ou seja, eu li um texto em Apocalipse 13 e não entendi, eu devo procurar em outra parte da Bíblia um versículo que me explique o que eu não entendi em Apocalipse. Percebe? É por isso que a Bíblia Sagrada, especialmente a profecia, é como um quebra-cabeça. Você pega um quebra-cabeça, tem várias peças, você coloca todas as peças numa mesa e você começa a juntar as peças e formar o cenário. É assim, a profecia foi escrita numa linguagem simbólica e você pergunta por que Deus permitiu que ela fosse escrita numa linguagem simbólica? Porque o Apocalipse fala de pessoas, fala de reinos, fala de política, fala também de religiões e fala de pessoas, movimentos administrados por pessoas. E se Deus permitisse que o profeta João escrevesse dando nomes aos bois, eu tenho certeza que eles já teriam destruído a Bíblia. E Deus permitiu que a profecia fosse escrita em símbolos, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Lucas 8, versículo 10. É isso aí. Mas você vai entender, porque quem inspirou o profeta foi o Espírito Santo. E esse Espírito Santo está aqui hoje com você e comigo e vai nos ajudar a entender a profecia que ele mesmo inspirou. E se você crê, como eu creio, vamos agora ao momento principal desse primeiro estudo. Vamos aqui no computador dar uma olhadinha. Aqui, olha, vem aqui comigo. O último texto que eu li antes de Isaías foi Apocalipse 13. Uma besta que sai do mar com 10 chifres e 7 cabeças. O que isto significa? Uma vez, eu fui fazer uma visita a uma igreja evangélica. Sabe, aquela igreja que pega a Bíblia, fecha a Bíblia, e ao invés de estudá-la, sabe o que eles fazem? Eles fecham os olhos e aí fazem assim, olha bem para mim. Com os olhos fechados, eles fazem assim, ó. Eles abrem a Bíblia e põem o dedo. E aonde cair, eles dizem, esta é a palavra, esta é a mensagem. E naquela noite, eu estava naquela igreja, e o pastor abriu a Bíblia. Sabe onde caiu? Por incrível que pareça, caiu em Apocalipse 13, versículo 1. E você sabe, esse capítulo é difícil de explicar. E eu fiquei pensando, o que será que esse pastor vai explicar? E eu percebi que ele não entendeu o versículo. Ele leu o versículo para toda a igreja, mas ele não entendeu. E ele não sabia o que dizer. Houve um silêncio naquela igreja, uma igreja barulhenta, mas houve, naquele momento, um silêncio, porque ninguém entendeu nada. E o pastor, não tendo o que falar, acredite, sabe o que ele falou? Ele teve a ousadia de falar o seguinte, irmãos, Apocalipse 13, versículo 1, fala que a besta vai sair do mar. Oh, irmãos, aqui está dizendo que é pecado o crente ir à praia, porque a besta vai sair do mar. Oh, meu Deus do céu, você já imaginou um negócio desse? Dizer que a besta vai sair do mar e por isso é pecado ir à praia? Santa ignorância, é ou não é? Não tem nada a ver, viu? O problema de não estudar a Bíblia direito? Está aí. Está assim por aí, mas aqui não. Aqui, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, você vai conhecer a verdade da Bíblia, como ela é. E sem rodeios, hein? Se prepare, convide os seus amigos,
Chame todo mundo, porque a palavra de Deus vai ser aberta e esse estudo vai pegar fogo e vai purificar o seu coração.